importante da nossa reunião de hoje vai ser, né, a apresentação aí dos nossos discentes aí, do Matheus, da Manuela, onde eles irão abordar os temas aí de relações HD e algumas aplicações, né, na nossa área. Ok, então sejam, né, todos bem-vindos ao nosso encontro, a Biometria 4.0, mais um encontro aí, já se vão aí, acho que o nosso 8º encontro, né, semana passada tivemos a palestra do rapaz que eu esqueci o nome agora, mas foi uma excelente palestra, né, que tratou mais uma vez do tema LiDAR, que a gente tem discutido bastante e é um tema bem atual, né, no contexto florestal. Lembrando, né, que a gente atropelando um pouco, né, os assuntos, obviamente, porque esse é um projeto que visa trazer uma biometria mais contemporânea para vocês, né, e, obviamente, alguns conceitos aí da disciplina vocês verão, né, os alunos aí matriculados verão quando a gente retornar às atividades, né, presenciais. Aí sim a gente poderá ver todos os conceitos, né? Hoje a gente vai falar de relação altura-diâmetro, a famosa relação HD, mas lembrando, né, que primeiramente a gente tem que aprender a medir a altura de uma árvore, né, para obter esse tipo de relação, altura e diâmetro. Então, né, são duas variáveis importantes aí na obtenção do volume da árvore ou do fragmento ou da floresta homogênea plantada em si. Então, são variáveis importantes que a gente utiliza alguns equipamentos, né? Principalmente a suta para o diâmetro e o hipsômetro para a altura da árvore. Lembrando que a altura é a distância da base da árvore até o seu ápice, tá? E que existe também alguns tipos diferentes de alturas, tá? Existem alturas totais, comerciais, varia muito de acordo com o objetivo da produção ou do seu estudo, enfim, né? Essa tomada de medição de altura irá variar conforme conforme o objetivo da sua floresta de estudo, tá? Então, antes de iniciar, do Matheus e a Manuela iniciarem, eu não sei como é que eles vão fazer e a ordem que eles vão apresentar, mas são trabalhos, se não me engano, que eles apresentaram em congressos e até produções aí de artigos científicos, se não me engano, que abordará esses temas relacionados à relação altura, diâmetro, tá? Lembrando que eles abordarão relações obtidas em campo, né? Diâmetros coletados, alturas coletadas e a relação entre essas variáveis, como ela se dá. Atualmente, a gente vem tentando obter também essas variáveis por meio de drones, né, como vocês sabem, e o LiDAR também, ele fornece inúmeras variáveis dentre estas, diâmetro e altura, tá? A gente vem, eu até comentei com vocês, né, que a gente vem delineando alguns estudos aí nesse sentido, e eu venho trabalhando juntamente com o professor da Rural de Pernambuco, onde a gente vem tratando justamente dessas variáveis para árvores de caatinga, né, do bioma caatinga, que ocorre lá no Nordeste do Brasil. Então, a gente vem observando que a relação, né, se comporta de uma forma positiva para os dados coletados em campo, né, os dados de inventário convencional, que você vai no campo e obtém as variáveis, e as variáveis obtidas por drones. A gente até fez uma modelagem em cima disso aí, e a gente percebeu que as variáveis, né, de campo e do drone se correlacionam bem, né, no aspecto de a gente estar conseguindo obter uma altura de campo através do diâmetro obtido pelo drone e da área de copa obtida pelo drone. Então, vejam a importância disso, né? A gente está conseguindo obter alturas
de campo, né? Ou seja, que futuramente irão nos garantir uma coleta, né? No caso, vamos evitar o esforço, né, de ir a campo, coletar essas alturas, pois já com o meu drone ou com o meu LiDAR eu obtenho esse diâmetro e essa área de copa, que são variáveis que se correlacionam e geram para mim a variável desejada, que seria, então, a altura. Tá bom? Mas acredito que com a apresentação dos alunos, do Matheus e da Manuela, talvez fique um pouco mais claro, mas vocês fiquem à vontade aí para questionar, participarem, perguntarem, né, se não estiverem entendendo nada, que relação HD, não entendi até agora o que é isso. Né, fiquem à vontade para se pronunciarem aí durante a nossa apresentação. Ok? Então, quando o Matheus e a Manuela quiserem iniciar, já podemos dar início, então. O Matheus já apareceu aí, só está com o microfone desligado, por enquanto. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, Manu, também. Queria agradecer, então, ao professor por mais essa oportunidade. Agradecer a Manu, né, que ela que teve a ideia aí dela apresentar um trabalho que ela já havia feito. E daí, conversando com o professor Gabriel, eu tenho alguns trabalhos também voltados em relação a HD. Então, a gente decidiu juntar aí e fazer uma apresentação de nós dois. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês já, e fiquem à vontade, né, para perguntarem, vai para mim ou para o professor aí, o professor também, se precisar fazer comentários aí ao longo da apresentação, fique à vontade. E eu vou começar apresentando e depois eu passo a palavra para a Manu. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa tarde, pessoal. Queria também agradecer a oportunidade de estar com vocês e acredito que, por enquanto, seja isso. Acho que tu vai começar, né, Matheus? Isso, vou começar, só que não está aparecendo aqui a minha apresentação. Vou tentar atualizar aqui para ela que ela apareça. Só um momento. Acho que agora apareceu. Me confirma aí se está aparecendo. Tá carregando, na real. Tá. Tá aparecendo. Beleza, então. Então, pessoal, o tema aqui da nossa apresentação, a gente colocou exemplos de aplicações de relação HD, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos voltados para espécie nativa, né, plantada. Vai ter para espécie exótica plantada, para espécie nativa e também para área urbana. Então, para começar, né, o professor já deu uma introdução sobre a relação HD, mas daí eu trouxe um conceito já mais antigo, né, de Schmidt, em 1997, que ele fala que a relação hipossométrica é a regressão de altura sobre o diâmetro em um povoamento em uma determinada data. Então, a regressão de altura sobre o diâmetro, o que ele quer dizer? Que ele está inferindo, né, a uma variável dependente em função de uma variável independente. A variável dependente, nesse caso, é a altura. E a variável independente é o diâmetro. Então, tu vai fazer uma estimativa da tua altura sobre o diâmetro. Espera aí que tem alguém solicitando para entrar. Então, a relação hipossométrica nada mais é do que tu buscar estimar a altura das árvores de um povoamento, né, sobre o diâmetro, né, em relação ao diâmetro. E o que quer dizer essa em uma determinada data? É que, por exemplo, teu povoamento está numa situação hoje, né, 2020, daqui a 5 anos ele vai estar com outras características, né? Então, muito provável se tu utilizar um modelo, né, que foi ajustado em 2020, tu usar daqui a 5 anos, talvez ele não seja tão eficiente. Então, seria interessante que fosse, né, feito novamente um ajuste desse modelo. Agora, logo mais, vocês já vão entender o que é essa questão de modelo, né, de modelo hipossométrico. Está totalmente ligado aí com a relação hipossométrica.
Então, quando a gente entra na parte do inventário florestal, né, inventário florestal, tu vai fazer uma amostragem da tua área. Tu não vai mensurar toda a tua área, tu vai pegar e vai distribuir parcelas dentro do teu povoamento, vamos dizer assim, se tratando de um povoamento. Diferente de um censo florestal, né, onde a gente mensura toda, todos os indivíduos. Então, o inventário, o censo, daí vai depender do objetivo, né, do teu trabalho. Então, nos inventários florestais, o diâmetro, né, o diâmetro, a altura do peito, o famoso DAP, medida 1,30 metros, ele é a variável de mais fácil obtenção, diferente da altura, que já é uma variável mais complicada de tu obter. Pensem assim, tu tá num povoamento, né, um povoamento de eucalipto, vamos dizer que a gente frequenta mais, né, a gente faz visitas geralmente em povoamentos de eucalipto. Vocês vejam que acaba sendo muito perto, muito próximo às árvores e as copas acabam ficando meio juntas, né? Então imagine mensurar a altura dentro de um povoamento, né? Aí tu pensa na questão do vento, começa a balançar, tu pode confundir a árvore. É bastante complicado, né? Eu já vivenciei isso no estágio que eu fiz de inventário florestal. Então, realmente é uma variável assim extremamente chata de tu mensurar. E ela é medida, né, através de equipamentos, como o professor Gabriel comentou, e já mostrou os equipamentos, né, que para mensuração de altura na aula passada. Então, fica, né, muito inviável tu mensurar a altura de todos os indivíduos. Então, tu vai pegar dentro do inventário, dentro das parcelas do inventário, e vai mensurar algumas árvores ali, a questão da altura. O diâmetro já é medido de todas as árvores dentro da parcela. Tá? Daí, a forma como tu vai selecionar ali as árvores para mensurar a altura vai depender ali do, do inventário, né, que tu está fazendo, do protocolo do inventário que está sendo seguido. Então, a variável dependente altura, né, ela é estimada geralmente a partir de modelos ipsométricos, né, já consagrados na literatura, para, né, uma forma de tu reduzir o custo e o tempo do inventário florestal. Como o inventário florestal é uma das atividades florestais aí mais dispendiosas, né, mais caras e que levam bastante tempo. Então, acaba sendo já utilizado há muito tempo essa questão de modelos ipsométricos. Já vem tendo outras técnicas, né, outras formas de estimativas, mas os modelos ipsométricos até hoje são os mais utilizados. Até mais para o fim da minha parte, eu vou comentar sobre outra técnica, que é a rede neural artificial. E esses dias estava assistindo uma palestra e o rapaz era de uma empresa de celulose, né, produção de papel celulose. Ele comentou que a técnica, né, de rede neural artificial até não foi tão eficiente ali dentro da empresa para fazer as estimativas. Então, mas aí depois eu comento nessa parte aí da RNA o que acontece. Então, só queria trazer né, dar mais uma introduçãozinha ali com o conceito e sobre essa questão da obtenção das variáveis. Como o professor Gabriel falou, as alturas têm diferentes alturas e as alturas são interessantes porque elas, né, acabam levando em conta a questão de sítio, né, das características do lugar ali. Então, é uma variável muito importante, tanto ela quanto o diâmetro, né, são muito importantes também pensando na questão do volume, né, que o volume é a variável tipo, principal aí de interesse florestal. Então, a relação ipsométrica, eu comentei no grupo, né, que é um dos tópicos principais e ela é, assim, um dos pontos chaves aí da biometria. Praticamente tu vai usar a relação HD a vida inteira, aí, direto ou indiretamente. Então, vou começar falando aí dos trabalhos, né, que a gente realizou utilizando relação ipsométrica. O primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer surgiu justamente na disciplina de biometria florestal, né, no quinto semestre, em 2018, que eu estava participando de outro projeto, não tinha nada a ver com biometria, era de avaliação nutricional de angico vermelho, mas aí tinha um congresso em agosto sobre mensuração florestal, né, que a gente já vinha comentando sobre esse evento, que foi o quarto Mensuflora em Santa Maria. Daí, conversando com o professor Gabriel, já tinha tido que fazer uma mensuração lá na área dos angicos vermelhos. Daí, a gente pensou em elaborar um resumo, né, e mandar para esse evento. E daí,
a gente fez, né, uma determinação do modelo ipsométrico para o experimento de angico vermelho aqui na região da campanha. No caso, o experimento aqui em São Gabriel mesmo. Vou mostrar a foto aí para vocês. E eu fiz a mensuração em campo, né, da altura e do diâmetro, e daí a gente fez as estimativas a partir de modelos ipsométricos. Então, a relação HD aí totalmente aplicada. Então, aqui eu trouxe o logo do evento, né, o 4º Encontro Brasileiro de Mensuração Florestal, e lá a gente submetia um resumo e apresentava em forma de pôster, né. Então, lá no dia da apresentação, aí uma fotinha da apresentação. Então, espécies nativas, né, a gente sabe que são muito pouco utilizadas, né, e também há um pouco conhecimento sobre a silvicultura delas, sobre os aspectos de espécies nativas e até mesmo a questão de melhoramento dessas espécies. Né, são espécies que têm um crescimento mais lento e acabam não sendo viável economicamente, né, que acaba sendo o ponto que é mais levado em conta a questão econômica. Mas elas têm uma importância bastante interessante em questão para ajudar a nutrir, né, uma área degradada e tudo mais, para te fazer uma recuperação numa área degradada. Apesar dela ter um crescimento lento, ela acaba contribuindo, né, com a recuperação de áreas. E o angico vermelho, né, ela é uma fabácea, ela é uma espécie leguminosa e ela faz a fixação biológica de nitrogênio. E além disso, ela tem uma boa deposição de serrapilheira. Então, tudo isso acaba contribuindo bastante aí para a nutrição de uma área. Então, esse estudo foi conduzido numa área assim com pastagem nativa, que possivelmente ali um pouco degradada, as condições do solo são ruins lá, né? Eu participei de uma coleta de solo, né? Não era parte do projeto, mas eu acabei ajudando lá em outro projeto. Eu fiz uma coleta de solo, o solo era realmente bem ruim. Então, muito certo que a espécie está contribuindo lá com aquela área, né? A gente vê a pastagem tá bem bonita e tudo mais. Então, o angico vermelho é uma espécie nativa, tá? Então, ela ocorre aqui no sul e sudeste, no estado do Mato Grosso, e também ocorre na Argentina, Paraguai e Uruguai. Também pode apresentar altura aí de 4 a 20 metros, podendo chegar até 35 metros de altura, com um diâmetro de 40 centímetros, podendo chegar até 140 centímetros. Ela é uma espécie, né, de grande porte. Às vezes a gente até encontra alguns indivíduos aí realmente gigantescos. É uma árvore muito bonita. E nos sistemas agroflorestais, né, uma referência do Carvalho de 2002, ela pode ser utilizada para o sombreamento da pastagem, né, considerando a sua ampla copa. E realmente ela é uma árvore que acaba, né, formando uma copa bastante interessante aí em questão de gado, faz uma sombra legal para o bem-estar do animal, e isso é muito bom. Mas lá nessa área, né, nesse experimento, são poucas as árvores que formaram uma copa assim realmente que faça sombra, sabe? Então, acaba também isso dependendo ali da onde foi obtida essas mudas e tudo mais, né, material genético, e, enfim, acaba que algumas espécies nativas não, né, não formam assim uma copa tão interessante ou não crescem tanto como deveriam crescer. Então, isso também é uma das dificuldades de se trabalhar com uma espécie nativa, né? Não tem uma homogeneidade como comparado com um eucalipto, vamos dizer. E o plantio também é recomendado para reflorestamentos mistos em áreas degradadas e de preservação permanente. Então, eu não encontrei fotos. Geralmente, quando a gente vai nas áreas, a gente tira foto, mas lá, né, nesse experimento até acaba que a gente nem tirou muita foto. Então, aqui eu trouxe só 2 fotos que nem são tão boas, mas aqui era para ilustrar a parte de folhas dela. E aqui foi num dia que a gente foi e estava muito, muito suja a área, né? E aqui nas próximas fotos eu vou mostrar melhor o experimento para vocês, mas aqui são as linhas de árvore, essas duas, e o resto tudo é sujeira. Então a sujeira aí estava quase do tamanho das árvores, né? As árvores não são relativamente muito altas, então acaba que a sujeira vai tomando conta se não tem uma manutenção lá do local. E aqui eu não, acho que eu não comentei, né? Esse experimento era para ser uma integração de floresta e pastagem, né? Destinada para o gado. Só que nunca foi realmente implantado gado lá. Então tá só um consórcio de pastagem nativa com o angico vermelho. Então, o objetivo desse resumo, né, desse estudo que a gente fez,
foi determinar um modelo matemático eficiente para a relação epissométrica, né? Então, estimar a altura em função do diâmetro para o plantio do angico vermelho sobre diferentes tratamentos aqui no município de São Gabriel. Aqui, essa é uma imagem aérea da área do estudo, é essa área aqui, ó. Ela começa aqui e faz aqui. É praticamente uma meia-lua, sei lá. E esse é a delimitação dos tratamentos do experimento da área. Só que para esse estudo, particularmente, né, a gente fez uma delimitação de tratamentos um pouco diferente do que isso daqui. Então, eu vou explicar rapidamente essa divisão aqui para vocês. Então, ele é um delineamento em blocos ao acaso, se não me engano, que chamam, assim, né, estatisticamente falando. Mas o que acontece? Esse experimento aí para avaliar a nutrição, o crescimento da espécie consorciada com pastagem nativa, ele segue dois tipos de tratamento. A questão do espaçamento e a questão de adubação, tá? Então, aqui é né, comando delineamento em blocos ao acaso, os tratamentos ficam sorteados aleatoriamente aqui, né, não segue uma ordem. Nós vamos começar pelo tratamento T1. O T1 é um tratamento de testemunha, né, ele é só a pastagem, não foi feito nada ali. O tratamento T2, ele é um tratamento de linhas simples, onde o espaçamento é de 4 metros entre as linhas e de 2 metros entre as árvores dentro das linhas. O T3, ele é um espaçamento de 10 metros entre linhas, e dentro da linha, ele é uma linha dupla de 2 por 2, no caso. Não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas por exemplo, as linhas são duplas, né? Então, tem 2 metros entre cada árvore e entre as árvores aqui do lado, no caso. E o T4 é um tratamento com 6 metros entre linhas e 2 metros com linhas duplas também entre as árvores das linhas, tá? E, além disso, essa medida aqui, né, do bloco, ela tem 30 metros. Então, foi dividido 15 metros para um tratamento sem adubação e 15 metros para baixo com adubação. Seguindo aqui os 3 blocos, foi feita isso. E é a adubação só de pastagem, né? É a adubação entre a linha, não é uma adubação ali de cada árvore. Só que nesse estudo, aqui de determinação de um modelo epissométrico para o angico vermelho, a gente não avaliou toda essa área. O que a gente fez? Eu fiz a mensuração dos tratamentos T2. Eu mensurei, então, todas as árvores desse T2, desse T2 e desse T2 aqui que está bem falhado. Aqui o que aconteceu? Na real, eu não sei dizer muito bem, mas o que a gente observa aqui é que é uma área muito, muito úmida, sabe? É uma área mais baixa e talvez ali as árvores acabaram não resistindo muito bem, né? Então aqui o T2 praticamente nem tinha árvores, basicamente. O tratamento que deu certo aqui foi o T4, que é o de 6 por 2 por 2, e o T3 tem alguns indivíduos também, mas muito pouco, mas o T2 foi o que ficou mais feio. Então vamos lá, o que foi feito? A gente pegou então todos esses três parcelas, vamos dizer assim, resultando em 196 árvores. E daí, no total, tinham 121 árvores que faziam parte das áreas com adubação. Então, a gente determinou que um tratamento, o T1, era um tratamento com adubação. E 75 árvores era de um tratamento sem adubação. E aí, a gente determinou, então, T2, o tratamento sem adubação. Então, vejam aqui que né, era para, né, na teoria, ter o mesmo número de árvores, acaba não tendo. Então, a gente pode aí dizer que talvez a adubação tenha ajudado as árvores a se desenvolverem melhor. Como foi feita a medida? Para as árvores até de 2 metros de altura, a gente utilizou a régua topográfica. Provavelmente você já tenha trabalhado com ela, né? Então, a gente utilizou esse equipamento. Para as árvores maiores que 2 metros, a gente acabou utilizando o clinômetro Haglöf. Não sei se vocês já tiveram algum contato com ele, mas em biometria vocês vão ter. Quando vocês cursarem a disciplina, vocês vão ter o contato com esse equipamento. Por que a gente não utilizou ele para todos? Porque para árvores muito, muito pequenas não é interessante, né, que a gente utilize esse equipamento. Então a gente acaba optando por utilizar uma régua ou uma trena que não tenha uma flexibilidade tão grande, né, que ela seja mais firme.
e foi feita a mensuração do CAP, né, da circunferência à altura do peito, utilizando uma fita aí de costureira mesmo, e depois a gente fez a conversão para o diâmetro à altura do peito. Então, vamos lá, pessoal. Agora, não se assustem, né? Isso é questão toda dos modelos. Existem milhares aí de modelos e vocês vão ver aí vários modelos quando vocês estiverem cursando a disciplina. Esses daqui são modelos justamente que eu vi, né, na disciplina de biometria florestal mesmo e quis aplicar nesse estudo. São modelos já muito usados, né? Então, acabou que eu optei por utilizar só 5, até porque era só um resumo ali. Então, esses foram os modelos que a gente utilizou para fazer as estimativas de altura. Então, vejam, aqui tem a altura direto, né, em função do diâmetro ao quadrado. Aqui já é o logaritmo da altura. Geralmente, acaba acontecendo de modelos com o logaritmo, né, darem um resultado melhor, né, o logaritmo de altura em função do logaritmo do diâmetro. Aí, claro que depois tu tem que fazer uma transformação para te ter a altura real. Mas, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes a fundo sobre essa parte, né, um pouquinho mais complexo, eu só quero mostrar o assunto para vocês, para abrir um pouco a mente aí, depois vocês, quando cursarem a disciplina, já vão estar mais ligados sobre isso, tá? Então, eu testei 5 modelos aí para estimar a altura em função do diâmetro das árvores de angico vermelho. Já entrando na parte de resultados, lembrem que o tratamento T1 é com adubação, o tratamento T2 sem adubação. O que aconteceu? Aqui a gente colocou esses asteriscos para dizer que houve diferença estatística entre as médias, né? Então, tanto o diâmetro como a altura do tratamento T1 com adubação foi superior ao tratamento T2 sem adubação. Então, a gente pode dizer sim que a adubação da pastagem está ajudando as árvores a terem um crescimento relativamente melhor, né? Não é uma grande diferença, mas elas estão crescendo melhor do que nas condições de sem adubação, tá? E aqui, agora eu vou, a parte da interpretação do resultado, né, que a gente obtém com a modelagem. Isso tudo vocês vão fazer, é uma prática da biometria florestal no Excel. Então, vocês vão aprender tudo certinho, vocês vão praticar e vocês vão conseguir fazer isso e entender essa parte da interpretação. Então, vou falar aqui brevemente sobre isso. Aqui, esses 3 são parâmetros estatísticos que a gente acaba avaliando para decidir qual é o melhor modelo, né? Qual que teve uma estimativa mais coerente. O que acontece? Esse parâmetro aqui é o coeficiente de determinação ajustado. Quanto maior for o valor dele, melhor é o modelo, entenderam? O IF é o índice de Furnival, que ele é um parâmetro que a gente utiliza por se tratar de fazer uma comparação entre modelos de diferente natureza. O que eu quero dizer? Aqui a gente tem a altura diretamente. Aqui a gente já tem o logaritmo da altura. Então, são coisas de diferente natureza. Por isso que a gente utiliza esse outro parâmetro como uma comparação. E aqui é o valor da estatística F, que também é gerado no processo de regressão, que ele avalia, né, quanto maior for esse valor, ele quer indicar que realmente houve regressão, né, a estimativa está mais correta. E esses outros numerozinhos aqui do lado é uma metodologia que a gente usa de scores, né? Então, de acordo com aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, considerando o coeficiente de determinação ajustado. Como eu comentei, quanto maior o valor, né, melhor é o modelo. Então, essa pontuação, ela vai de o melhor modelo ganhar a menor pontuação. E assim vai indo, entendeu? No índice de Furnival, é o menor. Quanto menor for, melhor é o teu modelo. E na estatística F, quanto ela for maior, melhor é o teu modelo. E daí a gente acaba avaliando, decidindo qual é o melhor modelo, o que obter o somatório menor. Então vejam aqui, né? O modelo 2, né, que depois no próximo slide, se não me engano, tem o nome dele certinho, a gente obteve 7 de score,
mas aqui teve 7 também. Mas ele acabou sendo melhor numa análise gráfica também que a gente acaba fazendo. A gente também gera gráficos nisso. No tratamento T2, sem adubação, ele foi melhor também. E para o total, ele foi melhor também. 4, o modelo 1 teve 10, 8, 11, 11. Então, é muito interessante, porque com um modelo só tu consegue estimar, né, a tua altura em função do diâmetro para a área inteira, não necessitando ter 2 modelos, né, que acaba sendo um pouco mais oneroso também, se for pensar, né? Tem que usar um modelo para estimar a minha altura para a área com adubação, tem que usar outro para a área sem adubação. Então, muito interessante o resultado. E vejam, né, aqui como eu comentei, não comentei na real, mas vou comentar agora, esse coeficiente de determinação, ele varia de 0 a 1, então quanto mais próximo de 1, melhor ele é. E para uma espécie nativa, tu obter 0,7 é muito bom. Então, ele foi um modelo muito interessante. Então, aqui só para salientar ali os resultados, né, do somatório. Então, quanto menor for esse somatório dos teus parâmetros estatísticos, melhor vai ser o teu modelo. E aqui, gráficos. Infelizmente, eu não achei o gráfico do modelo 4, né, que tinha tido um empate ali no tratamento T1, mas os gráficos que a gente gera são assim. Então, aqui é um gráfico da altura em função do diâmetro, né? Tu está estimando a tua altura em função do diâmetro. E aqui tem pontinhos de diferentes cores. O que eles significam? Esses pontinhos pretos são as alturas observadas, né? É o que a gente mensurou em campo. E os cinzas são o que a gente estimou com o ajuste desses modelos. No caso aqui, o melhor modelo, que é o modelo 2. Tá? Aqui está o modelo para o total, a estimativa para o tratamento T1 com adubação e para o T2 sem adubação. Então, basicamente, ali o resultado é bem parecido. E esse outro gráfico aqui que a gente gera, que aqui é que a gente conseguiu verificar, né, que o modelo 2 estava sendo melhor que o modelo 4, esses pontinhos são os resíduos. O que são resíduos? São os erros, né? Então, a gente tem uma porcentagem de erro aqui, em função aqui da altura, e daí a gente avalia a amplitude, né? O quanto que variou aqui essa nuvem de pontos, vamos dizer assim. Então, quanto mais próximo desse eixo, né? Quanto mais próximo de 0 tiver, melhor foi o teu modelo, menor erro ele tem. Então, as avaliações, né, de modelos acaba sendo a partir dos critérios estatísticos ali, que daí depende, né, do estudo, qual critério tu vai utilizar, e a análise gráfica de resíduos, que é essa daqui. Então, basicamente, todo o estudo é feito isso. Então, a conclusão é que o modelo de Stoffels e Van Soest foi o consagrado aqui, né, o que gerou as melhores estimativas, e ele já é um modelo muito utilizado na literatura. Depois, provavelmente vocês vão acabar pesquisando alguns artigos aí ao longo dessa jornada acadêmica, e vocês vão ver que esse modelo aí acaba sendo eficiente aí para várias espécies, né, desde nativas até as espécies exóticas. Aí, outro exemplo que a gente teve também de 2018, mas esse aqui foi apresentado no CIEP de 2018. Eu não apresentei porque eu apresentei outro trabalho sobre a questão da nutrição do Angico, né, que era o projeto que eu era bolsista na época. Então, nesse trabalho aqui, a gente pegou dados do doutorado do professor Gabriel, que ele tem um conjunto de dados bem rico aí sobre altura, diâmetro, volume de eucaliptos, né? Foi concedido por uma empresa, esses dados, foi fornecido por uma empresa esses dados, então a gente acaba utilizando eles para fazer estudos. Tem diversos estudos do professor Gabriel, se vocês pesquisarem, estudos muito bons, e a gente também vem utilizando eles aí para elaborar resumos, elaborar artigos. Então, nesse daqui a gente já parte para um plantio, né, de espécie exótica, né, para povoamentos de eucalipto aqui no Rio Grande do Sul. Então, basicamente, foi o mesmo objetivo, só que para outra espécie. Então, vocês vão ver que vai dar uma variada ali no resultado. Então, eu trouxe... Isso daqui não faz parte, né? Eu falei que o estudo foi apresentado em 2018, e aqui eu trouxe referência de 2019. É que eu não peguei, tipo, a introdução do resumo para colocar aqui. Eu quis trazer dados, né? Só para dar uma noção aí da questão do eucalipto no Brasil.
Então, as florestas plantadas de eucalipto aqui no Brasil, elas já ocupam 5,7 milhões de hectares, né? E a maior parte é destinada para a indústria de celulose e papel. E o Brasil já é aí o maior exportador de celulose do mundo. Em 2018, né, essa produtividade de eucalipto no país foi de 36 metros cúbicos hectare ano, né, ficando na frente de China, dos Estados Unidos, Rússia, Canadá e mais outros vários países. E o estado do Rio Grande do Sul, né, em 2018, apresentou 308.557 hectares ocupados por plantio de eucalipto, né, que equivale a 5% da área do estado, atrás de Minas Gerais, com 24%, São Paulo, com 17%, Mato Grosso do Sul, com 16%, Bahia, com 11%. Então, o Rio Grande do Sul também vem avançando bastante e é um grande produtor de eucalipto. Não sei se vocês já viram, já abriram algum desses. Isso daqui foi obtido no site do IBA, né, Indústria Brasileira de Árvores, não sei se vocês conhecem, mas é um relatório anual que sai. E aí tem dados ali de diversos setores, né, que utilizam florestas, vamos dizer assim. Então, essa é a capa do relatório de 2019. Depois vai ficar disponível essa apresentação para vocês. Se vocês tiverem interesse, vai ter ali a referência desse relatório. É bem interessante, é um relatório ilustrado, assim, é bem bonito. Então, vale a pena aí vocês utilizarem essa referência, uma referência confiável, caso necessitem fazer estudos, elaborar seminários. Eu, particularmente, sempre acabo pegando alguma coisa aí desses relatórios que eles fornecem, né? Fica disponível aí para todos terem acesso. Então, né, considerando aí a importância do eucalipto no Brasil, né, sendo uma das espécies mais plantadas, esse estudo, né, esse resumo, que foi apresentado no CEP de 2018, teve como objetivo, então, ajustar e selecionar o melhor modelo ipsométrico, né, no caso, para estimar a altura em função do diâmetro, para a espécie Eucalyptus grandis, que é uma espécie bastante plantada, e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, esse mapa eu elaborei esses tempos, agora nesses dias aí de quarentena, que a gente está desenvolvendo um artigo, só que não é um artigo de relação ipsométrica, é um artigo para estimativa de volume, né? Daí, elaborei aqui só para... E aí, resolvi colocar aqui para ilustrar de onde, né? E são esses dados. Então, eles são de duas mesorregiões aqui do estado, tá? É a mesorregião centro-oriental rio-grandense e a mesorregião metropolitana de Porto Alegre, tá? Aqui, a centro-oriental rio-grandense, né, engloba ali Santa Cruz, Lajeado, Estrela, Cachoeira do Sul. Na metropolitana de Porto Alegre, ali tem a parte da Lagoa dos Patos, tem Montenegro, Gramado, Canela, Porto Alegre, Osório e Camaquã. Então, como comentei, foram dados fornecidos de uma empresa. Essa empresa aí tinha plantios nessas cidades. Então, são dados aí de vários locais. E aí o conjunto, né, o banco de dados, ele veio de parcelas permanentes, né, de 600 metros quadrados e também da cubagem de árvores, né? O processo de cubagem é que tu derruba algumas árvores, faz o seccionamento, né, divide ela em toras para fazer uma mensuração ali e obter o volume dessas árvores, tá? E esse conjunto tinha diferentes espaçamentos e também diferentes idades. Então, um conjunto de dados que variava de 4 aos 27 anos de idade, um banco de dados muito interessante que a gente vem explorando aí. E aqui os modelos que a gente utilizou. Aqui nesse resumo a gente não colocou os nomes dos autores dos modelos, mas se não me engano até são os mesmos modelos que a gente utilizou para o Angico Vermelho, para aquele outro resumo que eu mostrei anteriormente. Então, e aqui já vamos direto para o resultado. Aqui a gente utilizou novamente, né, o coeficiente de determinação ajustado. Aqui a gente utilizou o erro, né, o erro padrão da estimativa. Adicionamos mais um parâmetro estatístico. O índice de Furnival novamente, porque, né, a gente avaliou modelos de diferentes naturezas. E o valor da estatística F. Então, o que acontece, né? Eu comentei que o coeficiente de determinação ajustado ele varia de 0 a 1. Lá para a espécie, para o angico vermelho, o maior
foi 0,7, e aqui a gente chega a quase 0,9, né? Então vejam, quando a gente trabalha com uma espécie mais homogênea, né, quanto mais homogêneo, geralmente vai dar um resultado bem melhor aqui. Então aqui a gente chegou próximo a 0,9, com um erro baixíssimo, né? O índice de Furnival aí deu uma boa variada e uma estatística F bem alta. Tá? Então a gente teve um somatório, novamente a gente utilizou essa metodologia de somatório, também uma metodologia já consagrada na literatura, diversos artigos utilizam essa forma, tá? Não é coisa da nossa cabeça. Então, pesquisando um pouquinho aí, já acham a referência de quem inventou essa metodologia. Agora eu não, acabei não me lembrando de cabeça. E aqui alguns gráficos, tá? Não sei se ficou meio pequeno para vocês enxergarem, mas aqui eu queria mostrar que, né, a gente trabalhou com o ejico vermelho, uma espécie nativa, e a linha, né, a nuvem de pontos, vamos dizer assim, de valores estimados era bem fininha, né, quase não cobria os valores observados. Agora vejam quando a gente parte para uma nuvem de pontos de uma espécie exótica, de uma espécie plantada, que já tem um estudo muito mais aprofundado, né, ela acaba sendo muito mais homogênea. Cobre, basicamente, a gente olha que não tem diferença, né, no gráfico, mas tem uma diferençazinha assim. Então, bastante interessante. E aqui os gráficos de resíduos, né, como eu comentei, quanto mais próximo de zero, melhor. Aqui, basicamente, ficou menos que 20. E aqui, né, na parte inferior ali, quando é menos 20, também ficou ali tudo em torno de menos 20, né? Não ultrapassou tanto comparado a estimativas para uma espécie nativa. Então, é isso que eu queria passar um pouco para vocês, né, dessas comparações de um plantio com uma espécie nativa e de um plantio com uma espécie exótica, né? Tu trabalhar com uma espécie exótica, tu vai ter um ajuste muito melhor dos teus modelos, tu vai ter estimativas aí muito mais eficientes. Mas não quer dizer que as estimativas para a espécie nativa estão ruins, elas realmente foram bem boas. E a conclusão, novamente, como eu comentei, é um modelo consagrado aí, o Stoffels e Van Soest, novamente foi o melhor modelo, tá? Aqui até seria interessante eu mostrar para vocês com o parâmetro, né, com o valor de B0, isso daqui são os parâmetros do modelo, que quando a gente gera a regressão, ele gera um número, né, que vai ser utilizado aqui. Mas eu não encontrei os parâmetros ali nas pastas que eu tinha aqui salvo com os estudos. E agora, vamos entrar numa parte já que isso daqui é um artigo que a gente desenvolveu, ele ainda não foi publicado, vai sair aí até o fim do mês, que é a parte já de uma espécie de espécies nativas, tá? Então vocês vão ver que o resultado é totalmente, né, diferente do que vocês viram anteriormente com espécies plantadas ali. Então, aqui é o intuito, e vai ser publicado nesse periódico aqui, Agrarian Academy, que é um periódico brasileiro aí. Não é uma revista de alto impacto, né, mas já é uma publicação. Então, pessoal, a caatinga então, é um complexo de vegetação, com uma formação de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas de pequeno porte, né, e principalmente com a presença de espinhos, são caducifólias, e apresentam características aí especiais para sobrevivência em condições adversas de clima, solo típicos da fisionomia, né? É um bioma que abrange aí cerca de 900 mil quilômetros quadrados, correspondendo a aproximadamente 54% da região do Nordeste, né, presente em diversos estados, aí como o norte de Minas Gerais, interior da Bahia, sudoeste do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então é um bioma de grande importância e tem aí, né, suas peculiaridades. E os dados desse estudo são do mestrado do professor Gabriel, até depois se ele quiser comentar, né, que ele que fez essa mensuração né, desses dados, e ele comenta que foi bastante difícil, né, são árvores totalmente diferentes do que a gente está acostumado, são muitos fustes, e isso acaba dificultando bastante aí no processo de inventário. Então a caatinga, assim como o bioma pampa, né, ela acaba sendo bastante degradada, então
teve a substituição da vegetação nativa por pastagens, né, utilizando aí metodologias, um manejo não adequado, né, e aí, consequentemente, prejudicou todo lá o ecossistema, né, isso acaba afetando a manutenção das populações de fauna silvestre, a qualidade da água, o equilíbrio do clima e do solo. Então, devido a toda essa importância do bioma, e também a gente tem um conjunto de dados lá bem rico, né, de espécies da caatinga, e aqui a gente até comenta, esse daqui é o objetivo mesmo que a gente colocou no estudo, né, que, que são árvores aí com grande heterogeneidade florística, né, e também tem a presença de indivíduos multifústicos, né, a maioria dos indivíduos são multifústicos. Então, o objetivo do estudo foi estimar a altura para 3 espécies de árvores presentes na Caatinga, no município de Floresta, no estado de Pernambuco. A gente selecionou apenas 3 modelos psométricos para cada espécie, né, os mesmos modelos para cada espécie, e para o conjunto das 3 espécies, né, para verificar se com um modelo só a gente conseguia estimar a altura para as 3 árvores. Então, como já comentei, e tem aí todas as referências, né, comprovando, são árvores bem diferenciadas, vamos dizer assim, bem peculiares, porque são multifústicas, são de pequeno porte, né, diâmetro pequeno, tudo mais, então acaba sendo bem complicado tu trabalhar com uma espécie nativa, assim, ainda mais sendo de caatinga. Então aqui só uma figura para a gente ilustrar a área. Foram 2 áreas lá no município de Floresta, só que essas áreas não tinham um distanciamento tão alto. Então a gente considerou como se fosse basicamente uma área só, vamos dizer assim. Era uma distância de 300 metros entre cada área, sendo uma das áreas ela tinha um histórico já de degradação maior e a outra área se encontrava mais estável nesse aspecto, né? Estava melhor, assim, a qualidade da área. E daí foram distribuídos na área 1, 20 parcelas e na área 2, 30 parcelas. O que foi feito? Foi medido o CAP de todas as árvores com uma medida igual ou superior a 6 centímetros e as alturas foram obtidas com o uso da régua graduada, né? Aquela mesma régua que eu mostrei para vocês ali para as árvores de angico vermelho, né? Como eu comentei, são árvores de pequeno porte também. E a mensuração foram diversas espécies, tinham muitas mesmo espécies, mas a gente selecionou as que tinham maior número de indivíduos, que era a catingueira, né, que é essa Poincianella bracteosa, o quebra-faca, que é o Croton raminifollius, e a maniçoba, que é Manihot glasiov. Né? Não sei se eu falei certo, essa parte do nome científico não é comigo, mas esse conjunto de dados resultou em 2.239 observações, só dessas 3 espécies, tem muito mais lá, é um conjunto de dados bem grande. E daí os 3 modelos que a gente utilizou foram esses, né? São modelos bem simples que a gente pegou. Até quando a gente fez a submissão do artigo, nos questionaram por que utilizar só esses modelos, por que a gente não separou em áreas. Mas, como eu disse, eram áreas muito próximas, então não tinha por que a gente fazer um estudo ali, fazer uma comparação entre as áreas, enfim, ajustar para uma área e para outra. E os 3 modelos, porque justamente é uma espécie, são espécies um pouco diferentes aí, né? Tem as suas características atípicas, e a gente até testou a técnica de rede neural artificial, só que não teve um resultado assim como a gente imaginava que fosse ter. Então, o resultado foi bem baixo, então não compensaria a gente, né, dizer para aplicar a rede neural artificial, porque deu um resultado bem parecido com os desses modelos aqui, que já eram modelos simples. E se a gente utilizasse modelos mais complexos, também ia acabar não melhorando muito. Então, a gente acabou justificando o porquê disso assim, né, dessa forma. Então, aqui só para mostrar, né, um pouco da estatística descritiva, né, aqui é os valores de diâmetro e altura, então para vocês verem que o conjunto de dados realmente, né, a altura e diâmetro das árvores não eram muito altas, entendeu? Tipo, tinha um diâmetro mínimo de não chegava a 2 centímetros de diâmetro, 1,5 m de altura, o máximo de diâmetro 15,6, a máxima de altura aqui foi 7 metros. Então eram árvores relativamente bem pequenas, né, bem finas e multifústicas.
E aqui os resultados. Então vejam isso, a gente avaliou, aqui são os parâmetros dos modelos, como eu tinha comentado, né? Ele gera, quando a gente faz o processo de regressão, a gente faz no Excel ou algum outro software, o R, enfim, nesse caso foi Excel, a gente gera, quando faz a regressão, gera esses parâmetros aqui dos modelos, tá? Que são números ali, né? Que formam a equação depois. E vejam aqui, o coeficiente de determinação, como eu disse, né? Varia de 0 a 1. Olha isso. Não chegou a 0,5, não chegou, aqui chegou a 0,3, mas não chega a 0,5. Né? Como eu comentei, é uma espécie nativa, acaba que não é ruim, se for pensar assim, por ser uma espécie nativa com todas essas peculiaridades. E o erro acabou aí em torno de, né, 20%, vamos dizer assim. Então, acaba também sendo aceitável essa questão do erro. Mas vejam a diferença que é, né, de tu trabalhar lá no começo, como quando eu mostrei, a gente trabalhando com uma espécie nativa. Só um momento que tem alguém entrando aqui. Tá, voltei. Lá no começo, trabalhando com uma espécie nativa plantada, teve um resultado, né, ali em torno de 0,7 do coeficiente de determinação, resultado bem bom por ser uma espécie nativa. Com a espécie exótica, que é o eucalipto, a gente obteve aí praticamente 0,9, né? Então, varia de 0 a 1, 0,9 é muito. E aqui, quando a gente pega espécies nativas, num ambiente nativo, vamos dizer assim, né? Não foram implantadas ali, acaba resultando, né, nisso, né? Resultados mais baixos, mas não quer dizer, né, que não é eficiente, né? Acaba sendo aceitável aí dentro do previsto. E aqui, para mostrar também os gráficos, que fica uma coisa meio bizarra, mas acontece, né? Aqui para a catingueira, né? Então vejam o quanto que varia aqui os resíduos, né? Acaba tendo uma amplitude muito alta. E a estimativa aqui são os pontinhos pretos, né? A nuvem preta são os pontinhos de valores observados e o cinza, os valores estimados. Então acaba sendo bem diferente aí dos outros trabalhos, né, que eu mostrei, mas é interessante assim tu estudar e deve ser feito mais estudos, né, voltados para essas espécies, para espécies para o bioma da caatinga, né, necessita muito fazer. Como o professor comentou, o professor Gabriel e o professor Emanuel estão trabalhando aí com estimativas com o drone, né, então é bem interessante, né, para ver isso, né, talvez fazer uma comparação aí com modelos da literatura e a estimativa obtida com o drone. Talvez até se consiga, eu acho, com o drone ser mais eficiente do que uma modelagem convencional. Não sei, mas talvez sim. A conclusão, então, esse modelo de Henriqueson foi o mais eficiente. Eu tive que sair aqui para aceitar. Esse modelo acabou sendo mais eficiente, né? Então, aqui foi diferente dos outros, né? Que era o logaritmo da altura, função do logaritmo do diâmetro, que não, foi a altura direta em função do logaritmo do diâmetro, tá? Então, como eu comentei, é ideal aí que sejam feitos mais estudos, né, com espécies nativas. E, então, o modelo 3, ele pode ser utilizado em outros locais que tenham uma condição semelhante a desse estudo, e pode contribuir, assim, né, para a redução do tempo do inventário florestal para fins científicos e planos de manejo florestal da Caatinga. Esse modelo 3, ele foi eficiente em nível de tu poder utilizar só ele para estimar para as 3 espécies, tá? Então, acaba que isso é interessante, não acaba sendo tão oneroso se a gente tivesse que utilizar um modelo para cada espécie. E agora, pessoal, como eu comentei, vou encaminhar para o final da minha apresentação, já faz um tempo aí que eu estou falando, mas agora eu vou falar brevemente sobre a questão da rede neural artificial, que é um tópico que vocês vão ver mais ou menos ali em biometria, foi na biometria florestal que eu tive o contato com isso, e acabei me interessando. O professor Gabriel, né, me sugeriu de eu fazer, durante as férias de inverno, um trabalho com rede neural artificial, e daí fui estudando e acabei desenvolvendo alguma coisa, né, o básico, porque rede neural artificial, inteligência artificial é um mundo aí
complexo e pode ser aplicado em muita coisa e tem muito a ser estudado ainda, né? A gente deu um pontapé inicial aí nessa questão da inteligência artificial, da rede neural artificial. Então, eu trouxe um conceito já mais recente, de 2014, mas rede neural artificial já é há muito tempo estudado, tá? Mas 2014, ali, 2015, tem muito artigo sobre isso, né? Artigos brasileiros, artigos estrangeiros. Então, se vocês se interessarem aí, então de bobeira, acabem, né, dando alguma pesquisada, porque é um diferencial já o profissional que saia da graduação já com pelo menos algum conhecimento sobre isso, né? E em empresas já vem sendo aplicado, sendo feitos estudos, né? A parte de pesquisas das empresas, que eu ia comentar lá no começo, né, de uma palestra que eu assisti, é que um rapaz de uma empresa aí de produção de celulose disse que, né, para eles a RNA não foi tão interessante, a rede neural artificial não foi interessante por conta da questão de tu salvar a rede, né? Salvar para te utilizar novamente depois acabou sendo meio complexo ali para eles. E também o resultado, né, as estimativas, o resultado estatístico, né, acabou não sendo tão eficiente quanto outra técnica, que é o Random Forest, que é uma técnica até que eu ainda não cheguei a estudar, assim, a fazer algum trabalho sobre, mas é uma aí das técnicas de inteligência artificial que também são utilizadas e vem sendo eficiente. Alguns dos estudos que eu li, geralmente a rede neural artificial é mais eficiente, né, mas aí depende de cada situação. Lá nessa empresa acabou que o Random Forest foi melhor em questão da estimativa, em questão da manipulação dos dados, em tu conseguir, né, salvar para te utilizar ele depois, comparado a RNA, que acaba sendo um pouquinho mais complexo mesmo essa questão. Então, o que é uma RNA? Ela basicamente simula os neurônios, né, de um cérebro, ela faz o aprendizado dali para te gerar um resultado, né, do que tu quiser. Então, ela consiste em múltiplas unidades de processamento simples, denominadas neurônios artificiais, que estão conectados entre si e organizados em camadas, formando um sistema computacional paralelo para executar uma determinada tarefa. Tá? Então, assim, tem uma camada inicial, que é a camada onde tu vai inserir as tuas informações, tu vai inserir as tuas variáveis. E o que acaba sendo bastante interessante de uma RNA? Tu pode trabalhar com variáveis quantitativas, altura, diâmetro, volume, área basal, enfim, né, as variáveis que tu quiser. E com variáveis qualitativas, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados aí com diferentes espécies, e eu quero fazer uma estimativa de altura disso, e colocar a espécie no modelo. Acaba sendo um pouco complexo para trabalhar com modelos, né, que ali eu apresentei modelos ipsométricos, tem modelos que tu pode acabar inserindo uma variável qualitativa, mas é muito mais complexa a questão da modelagem. Numa rede neural artificial, tu tem essa possibilidade sem ter muito trabalho, vamos dizer assim. Então, ela acaba sendo interessante por isso. Então, a primeira camada é a camada ali onde tu vai estar inserindo as tuas variáveis, vai definir qual é a tua variável de interesse, vamos dizer, a variável que tu quer, por exemplo, aqui se tratando de uma estimativa de altura, né? Tu vai colocar ali que o teu diâmetro é a tua variável quantitativa, que tu quer usar ela para estimar a altura que é a tua variável final, né? Que vai ser a camada resultante. E entre essas camadas tem a camada de neurônios, de neurônios artificiais, é uma camada oculta que chama. E aí nela tu define a quantidade de neurônios que tu quer que trabalhem ali para fazer o aprendizado dos teus dados, o aprendizado da tua estimativa para ele te dar o resultado. Aí na literatura a gente acaba encontrando trabalhos que, né, estudando isso, a quantidade de neurônios artificiais que devem ser utilizados para que não ocorra uma superestimação do teu resultado ou uma subestimação. Então eu já vi trabalhos aí que com um neurônio foi possível, né? Com 6 a 10 neurônios, a Carol estava comentando comigo que viu trabalhos que foram possíveis fazer isso. Eu vi trabalhos em 3 a 4, e num dos estudos que eu fiz, deu também, né, de 3 a 4 neurônios, já foi mais que suficiente para ter uma estimativa interessante.
Então, basicamente, uma rede neural, ela tem um funcionamento mais ou menos parecido com o do cérebro mesmo, né? Que tu vai ter a tua camada ali onde tu insere teus dados para, né, para depois passar para a camada oculta, onde tu determina os teus neurônios para fazerem o aprendizado para te gerar um resultado. Né? Resumindo, é isso. Então, elas fornecem estimações precisas, né, tornando o alcance dos resultados relacionados à dendrometria florestal mais rápido, menos oneroso, menos dispendioso economicamente, e também tem uma manipulação aí, talvez um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Então, um exemplo de um artigo que a gente conseguiu publicar no ano passado. Então, em 2018, eu comecei a trabalhar um pouco com isso, né, a estudar ali o básico, né, como eu comentei, foi um pontapé inicial que a gente vem fazendo, tem muito a ser explorado. Aí, em 2019, a gente conseguiu gerar algumas publicações. Aí, eu fiz lá para aquele plantio de angico vermelho, que eu já tinha as medidas, eu acabei, né, expandindo aquele estudo e aplicando as técnicas de rede neural artificial, né? Aqui nesse caso a gente testou diferentes neurônios, né? Diferentes quantidades de neurônios, testou a eficiência da rede neural também, e ela acabou sendo mais eficiente, né, do que os modelos. Aqui os modelos que a gente utilizou, né, para fazer as estimativas, esse modelo aqui foi o mais eficiente, né, um modelo um pouquinho mais complexo do que do trabalho só de modelagem, porque o que, que aconteceu aqui? A gente dividiu esse conjunto de dados em dois conjuntos de dados. Um para a gente fazer o ajuste desses modelos e o treino das redes neurais artificiais. Quando a gente trabalha com rede neural artificial, a gente não fala o ajuste, a gente faz o treino da rede, né? O treino do aprendizado da rede. E o outro conjunto de dados era um conjunto de dados para validação. O que, que é isso? A gente gera aqui, né, aqui são os modelos. Aí quando a gente faz a regressão, a gente gera equações, né? Que aqui esses parâmetros, esses coeficientes, né, viram números, então formam uma equação. E a rede neural, ela também acaba sendo um modelo, e aí a gente consegue salvar essas redes, né? Realmente é um pouco chato de salvar elas, mas a gente consegue salvar para aplicar em outro conjunto de dados. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas equações geradas a partir dos modelos, pegamos as redes, as melhores redes, né? A gente testou 100 redes aí para 1, para 2, para 3, para 4 neurônios. Então, foi muita rede testada, muita rede treinada, na verdade. Daí a gente selecionou ali as melhores. E daí a gente aplicou para o conjunto de dados de validação. Que assim a gente consegue ter um resultado, né, uma estimativa realmente mais coerente, mais condizente com a realidade. Então, aí o trabalho foi um pouco mais complexo do que aquele resumo em que a gente só aplicou os modelos e tal, né? Aqui a gente já acaba avançando um pouco mais. Aí o modelo 4 teve uma correlação, né, de 0,8. Aqui a gente utilizou diferentes parâmetros do que a gente tinha utilizado no primeiro resumo, né? E aqui, essa é a raiz quadrada do quadrado médio do erro, né, que aqui deu 73 centímetros. E uma RNA com 3 neurônios, então já foi o suficiente para a gente conseguir obter uma estimativa muito boa. E aqui o 100% de eficiência é que a gente pensou no seguinte, né, a melhor rede, vamos dizer, né, que a gente considerou como 100% de eficiência, ela poderia estar superestimando, né, as estimativas, ou subestimando, mas geralmente acaba sendo superestimação. Aí a gente pensou, não, vamos pegar então uma rede com 90% de eficiência e outra com 80% de eficiência e ver, né, se é com 80 ou com 90 acaba sendo melhor, mas não foi, né? Então não houve então uma superestimativa aqui nessa questão. E acabou aumentando então a correlação. Pode ver que não é um aumento tão grande. Aqui a gente poderia ter aplicado um teste, né, para verificar se havia diferença estatística significativa, mas acabou que a gente não fez. E houve uma redução aqui do erro, né, para 68 centímetros. Então, aumentou aqui 0,02 de correlação e redução de, né, praticamente 5 centímetros de
praticamente 6 centímetros de erro, tá? Então, acabou que o modelo foi bastante eficiente, que poderia, sim, ser utilizado, e a rede também foi mais eficiente que o modelo, né? Os dois poderiam ser utilizados, então ia depender aí da preferência, né? Do conhecimento, porque tu trabalhar com a rede neural acaba exigindo um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento e optam por utilizar os modelos. Aqui só um gráfico para ilustrar aí a diferença. Aqui é o modelo, tá? E aqui é a rede. Então, aqui podem ver que começou a estimativa aqui, começou aqui, né? Aqui na rede ela já pegou um pouco mais embaixo. Então, acabou sendo, né? Graficamente, assim, a gente vê que ela é um pouquinho mais eficiente mesmo. E outro trabalho, esse, né? Foi com o Henrico Vermelho, como eu comentei. E outro trabalho até que saiu no final do ano, de 2019, foi sobre o eucalipto. Também o conjunto de dados do professor Gabriel ali, que a gente fez aquele resumo para o CIEP. A gente acabou aperfeiçoando esse estudo, né? Foi um tempo aí de trabalho para conseguir fazer. E daí a gente avaliou a regressão, né, os modelos e redes neurais artificiais. O que que acontece? Aqui a gente fez um pouquinho diferente, né? A gente não avaliou só a relação HD. A gente pegou e utilizou também modelos com inserção da variável idade. Eu acho que acaba ficando meio pequeno para vocês, mas depois vocês vão ter acesso à apresentação, vão poder olhar mais com calma, tem acesso ao artigo completo também, se tiver interesse. Então, aqui, até o modelo 5, são modelos, né, simples, vamos dizer assim, né, de relação isométrica, só a altura em função do diâmetro. Aqui a gente começou a trabalhar com a variável idade, né? Diferentes transformações da variável idade. Então a gente pegou modelos, né, que tinham aqui esse x simboliza a variável idade, e aí a gente foi fazendo, né, a regressão para cada variável. Então aqui é do 6 ao 10. Então o 6 foi a variável t, só a idade, né, do jeito que ela é. O 7 é a variável idade ao quadrado. O 8, o logaritmo de t. O 9, 1 dividido por t, né? 1 dividido pela idade. E o 10 é a raiz quadrada de t. Então, a gente fez isso para todos esses outros modelos. E, além disso, fizemos aí a comparação com a RNA. Tá? E daí, aqui, a gente tem os resultados. Então, vejam só. A gente teve, com a relação hipossométrica, né, o modelo de relação HD já chegou próximo aí a 0,93, tá? 0,928. O modelo com inserção da variável idade foi 0,93, próximo a 0,94 aí, tá? E as RNAs aí acabaram até aqui a RNA 31 foi um pouco inferior, mas as RNAs também ficaram entre 0,93 e 0,94. Então, os modelos acabaram sendo bem eficientes, bem interessantes os resultados que a gente conseguiu obter nesse estudo. O modelo já de relação HD, né, já foi bastante interessante, né? Por ser mais simples de aplicar, até então poderia sugerir que ele fosse aplicado, mas a gente quis avaliar, dizer realmente qual que foi o melhor, aí avaliando estatisticamente. Esses gráficos aqui são um pouco diferentes, né? Eu quis trazer para vocês, são gráficos que estão no artigo, que é o seguinte, aqui a gente também seguiu aquela questão do score, né, de determinar os pesos. Então, a técnica que tinha o menor peso, ela era a melhor. Aí, o que que acontece? Aqui estão os valores, né, da correlação, né, que é esse eixo aqui. Esse outro eixo aqui é o do peso. E essa linha aqui, ela está se referindo ao peso. Então, vejam, começou com um valor bem alto, né, aqui, o pico praticamente aqui, que é o dos modelos de relação isométrica. Depois a gente tem aqui uma variação, né, desses modelos com a variável idade, mas aqui
as redes neurais artificiais, né, as melhores que a gente acabou selecionando, foram baixíssimas a questão dos pesos, né? Então elas foram mais eficientes que todas as técnicas. E além disso, tiveram as correlações mais altas e todos os resultados bem próximos aqui. Aí segue aqui é o erro, né? Raiz quadrada do quadrado médio do erro em metros. Também teve a mesma tendência. E depois a gente fez o somatório de tudo isso, né? Dos pesos aqui, tanto para correlação como para o erro. E, né, claro, ali teve praticamente 70, né? 60 e poucos por cento, 60 e poucos de somatório ali para os modelos, enquanto aqui a RNA, se não me engano, a melhor teve 2 pontos só. Foi por aí, foi algo baixíssimo, assim. Isso na questão do treino das RNAs e ajuste dos modelos, tá? A gente também fez uma separação aqui nesse estudo em 2 conjuntos, um para o ajuste e treino e outro para validação da técnica. Aí aqui um gráfico para ilustrar essas questões de recobrimento, né, do conjunto de dados observados em função do conjunto de dados estimados. Então aqui vejam, ficou praticamente uma reta fininha aqui, o melhor modelo de relação hipossométrica. O modelo com inserção da variável idade teve um recobrimento interessante e o melhor recobrimento acaba sendo da RNA, que nesse caso foi a RNA 31. Isso para o ajuste e treino das técnicas. E aqui, né, claro, a gente tem as questões de resíduos, né, que como eu comentei, a amplitude aqui, quanto menor a amplitude desses erros, melhor. Então aqui vejam que ficou bem próximo ao eixo a questão da rede, né? Os outros teve um pouquinho mais de variabilidade. E agora, aqui sim, a questão da validação. Quando a gente fez a validação, a gente observou que a RNA31, que tinha dado a melhor, acabou não sendo a mais eficiente. Tá? Então, por isso que é interessante fazer essa separação, né, do conjunto de dados, né, do teu conjunto de dados em 2. Isso também acaba sendo um pouco complicado e é comentado na literatura. Pode ser que uns achem errado fazer assim, outros não achem. Mas, enfim, essa é a forma como a gente desenvolveu esse estudo. Tá? E aqui as referências da minha parte. Agora eu vou passar para a Manu falar aí sobre a questão de relação hipossométrica para árvore na arborização urbana. Tu fica apresentando, eu boto a minha apresentação. Porque vem logo abaixo da tua, né? Tá igual. Só pra mim poder mexer, eu acho. Pode pôr, sim. Tá. Eu não sei se já tá compartilhando ou não, né? Tá? Ainda não. Ah, agora deu. Agora aqui para mim não apareceu. Vamos ver se vai dar agora. Não ainda? Ah, agora foi. Boa apresentação aí, Manu. Obrigada. Peraí. Aí, tá aparecendo? Tá sim, aparecendo aqui. Ah, tá. É porque não aparece, né, a câmera. Ah, sim, A nossa carinha aí. Tu vai ficar enxergando só a tua apresentação mesmo. Agora travou, não sei o que houve. Tá. É o meu computador que é lento. Tá, agora sim. Então, boa tarde, pessoal. Tá bem, obrigada, Matheus. Como o Matheus falou, e o professor também, eu me chamo Manuela. Esse trabalho a gente fez, eu e os meus colegas, inclusive a Carolzinha tá aí, eu acredito. A gente fez na aula de biometria também, no quinto semestre, que foi um trabalho que o professor nos colocou. E aí nele a gente deveria escolher uma espécie, né, da cidade, e então mensurar 30 indivíduos.
Aí, a partir disso, né, a gente teve a oportunidade de apresentar na Jornada Acadêmica Integrada, a 34ª, que daí eu levei os dados que a gente obteve nesse trabalho. Então, nosso trabalho foi em relação ipsométrica de tipo anatipo em arborização urbana. Aqui eu trouxe na introdução os benefícios da árvore, porque o nosso trabalho, além de procurar uma equação que se adequasse a essa relação ipsométrica, a gente também queria falar sobre a arborização da cidade. Então, aqui, como vocês podem ver, ela atrai aves, ar puro, clima ameno, frutos, melhor qualidade de vida, irriga a atmosfera e também protege o solo da erosão. Aí eu trouxe uma referência de 2014, que as árvores melhoram a qualidade ambiental, proporcionam equilíbrio estético e sombreamento. É o resumo de toda essa figura, né? Então, sobre a arborização do município, a gente buscou uma referência, inclusive, do professor nosso, do Ítalo, que ele fez um estudo dentro da cidade e viu que 77% das espécies plantadas na cidade eram exóticas. Elas eram localizadas principalmente em canteiros centrais, elas tinham um porte médio. Fuste baixo, elas eram plantadas muito próximas do meio-fio e também possuíam um alto índice de interferência de copa, seja por fiação elétrica ou qualquer outro tipo de interferência. Bom, falando sobre a tipuana tipo, ela é conhecida como amendoim acácia ou tipuana. Ela é da família Fabácea, antiga leguminosa. Ela tem sua origem, ela é nativa então da Bolívia e do norte da Argentina. As características dela são árvore decídua e florífera. O que quer dizer essa árvore decídua? Ela é caducifólia. Ela é caduca. Em determinado mês ou estação do ano, ela vai perder as suas folhas. Aqui na foto não dá para ver, mas ela também dá flores, viu? Flores amarelas. A copa dela é ampla e densa, como vocês conseguem ver na imagem. As raízes dela são agressivas e ela é largamente utilizada na arborização urbana. Qualquer rua que tu passar em São Gabriel, vocês vão ver uma tipuana tipo. Então, como foi apresentado antes, né, pelo Matheus, a tipuana tipo, ela não foi muito explorada nesse sentido de relação ipsométrica. Assim, tu não acha muitas referências sobre a relação HD dessa espécie. Então, na literatura florestal, são encontrados diversos modelos para a estimativa da altura total de árvores, mas pouco existente quando relacionados à espécie do presente estudo. A partir disso, então, a gente teve como objetivo apurar o comportamento de indivíduos aleatórios dessa espécie, descrever a relação ipsométrica da espécie em questão e também encontrar a equação que melhor aplique-se para essa relação. Como o Matheus já havia trazido, né, para nós, eu trouxe uma referência do Finger, de 96, que fala que a relação ipsométrica é utilizada para fornecer as alturas de árvores que tiveram apenas o diâmetro medido no momento do inventário florestal. Essa relação vai ser influenciada por variáveis como a idade, região do plantio, que não se aplica no nosso caso porque a gente escolheu indivíduos que estavam aleatoriamente distribuídos. Tem também a variação genética, os tratos silviculturais e o tamanho da copa. Então, sobre a metodologia, o local escolhido foi São Gabriel, possui clima subtropical úmido do tipo CFA, com condições úmidas frequentes e chuvas bem distribuídas no ano. A temperatura média é de 19 graus, a precipitação anual é de 1.300 milímetros. O município é inserido no bioma Pampa e também a região é caracterizada por floresta estacional semidecidual. Aqui foram as partes que foram medidas, então, no nosso estudo, que a gente mediu o diâmetro de copa, como vocês podem ver aqui no desenho, a altura total, a altura comercial, né? Que a altura comercial ela vai até a primeira inserção de galhos ou bifurcações, o diâmetro da altura do peito, né? 1,30, e a circunferência, a altura do peito.
Aqui foram os equipamentos utilizados para o levantamento dos indivíduos. Isso, quando vocês cursarem biometria, vocês vão ter bastante contato com eles, né? A gente utilizou a fita métrica, a SUTA. A SUTA a gente utilizou, a gente fez 2 medições com ela, 90 graus cada uma. A gente somou e dividiu, né, a média das duas, o valor que tu vai mensurar ali na hora do DAP. Aliás, da circunferência, né, do diâmetro. Aqui é para a altura total e altura comercial, o vertex, e a fita diamétrica também para o diâmetro da árvore e para a circunferência. Aqui, então, os dados foram obtidos através do levantamento de 30 indivíduos distribuídos aleatoriamente, e para a tabulação e processamento dos dados foi utilizado o Excel. Os dados, então, foram processados e analisados com o intuito de descrever o comportamento da espécie avaliada dentro da arborização urbana. O que foi feito, então, aqui, para o nosso estudo da relação entre a altura e diâmetro das árvores? A gente testou 6 modelos matemáticos que estão expressos na tabela 1. Aqui, modelos de equações de relação hipossométricas utilizados. Aí teve 6 modelos, né? E aqui eu vou dar um detalhezinho que aqui na equação 1, né, foi logaritmo da altura com 2 variáveis, né? O logaritmo do DAP mais aqui, né, o logaritmo do diâmetro da copa. Aqui também foi basicamente utilizado o mesmo. A única que aí a gente utilizou 2 variáveis, né, independentes, desculpa, 2 variáveis que vai corresponder à variável dependente, que é a altura, né? E aqui a 4 e a 5 a gente utilizou diretamente o logaritmo de altura com o logaritmo do DAP, e aqui o logaritmo de altura em relação ao logaritmo do diâmetro da copa. E aqui também foi utilizado o logaritmo do DAP ao quadrado e o logaritmo do DAP ao cubo. Aí aqui, nos resultados e discussões, os dados encontrados foram tabulados e os mais relevantes a gente indexou na tabela 2, onde demonstra o DAP máximo e o mínimo, além da altura mínima e máxima. Os demais dados foram dispostos em um gráfico de dispersão. Então, a gente achou melhor resumir, né? Colocar o mínimo e o máximo, porque a gente encontrou vários números, assim, e elas eram bem aleatórias mesmo. E aí o DAP mínimo foi de 13,25 centímetros e o DAP máximo 89,76. Vocês conseguem imaginar um DAP, ele era enorme. A SUTA a gente não conseguiu fazer com a SUTA, a gente tem que fazer com a trena. Com a fita, aliás. Aí a altura mínima é de 5,7 e a altura máxima de 24,1. Então, você consegue ver que a altura, ela consegue chegar a um porte alto, mas também, se tu for fazer a relação com o DAP, é de se assustar, né? Que uma árvore de 17 metros tenha 89 centímetros do DAP. Então, passando aqui. Aqui foi na tabela 3, a gente trouxe o resultado da análise de regressão, que é o que o Matheus falou anteriormente, né? A gente utilizou a equação 4, porque como ela é diretamente ligada ao diâmetro, né? Aí tu economiza no tempo de medições, porque é uma coisa direta, né? A altura está dependente do diâmetro, do DAP. Aí eu marquei aqui por que a gente escolheu, né? Porque o erro padrão dela foi menor no número 4. Além de, também, né, do que eu disse antes, de possibilitar uma redução de tempo na hora da medição. Porque os números aqui, eles não mudam muito, né? Foram nas casas ali que deram uma mudada. Aí aqui, a gente só fez um gráfico de dispersão, que foi da relação HD da equação 4. A gente só queria mostrar, só que a gente acabou pensando depois que a gente poderia ter feito os outros gráficos para a gente conseguir relacionar e comparar um ao outro, né? Aí aqui, então, o gráfico 1, ele traz a distribuição dos valores residuais
em percentagem pela altura observada em metros. O que quer dizer? Aqui é o comportamento das árvores, né? Para vocês verem como foi aleatório as alturas, porque aqui, ó, teve uma que teve quase 25 metros, 24 metros e 8, 24 metros e 8 centímetros. Aí aqui, aí teve uma que não chegava nem 5 metros, então é isso que esse gráfico quer dizer, como foi aleatória, assim, a dispersão das alturas, elas não eram regulares, elas eram muito heterogêneas, diferente dos outros estudos, né, principalmente do eucalipto, que como ela tem, são clones, né, geralmente as alturas, elas conseguem ser homogêneas, diferente da tipo anatipo, né, que é uma exótica, e também porque a gente pensou que o fato delas estarem assim aleatórias, as alturas, é porque elas não tiveram tratos silviculturais, elas foram plantadas em lugares inadequados. Então, isso é um problema que impacta diretamente no crescimento da árvore, no desenvolvimento, né? Então, eu acho que eu falei muito rápido, talvez. Estou um pouco nervosa. Aí eu falo muito rápido. Não sei se eu não gritei no ouvido de vocês, mas a conclusão que a gente teve no nosso trabalho foi que foram detectados grandes problemas relacionados à qualidade de vida de alguns indivíduos, por isso que é necessário melhorar o planejamento da urbanização urbana. Por isso foi o que eu comentei antes, elas foram plantadas em lugares extremamente inadequados, porque se vocês têm uma rua que elas são plantadas assim no meio do paralelepípedo. Eles plantaram ali, largaram e, né, salve-se quem puder. Quem conseguir crescer, cresceu e é isso. E aí a gente busca isso, a gente concluiu isso e também indica que faça um trato silvicultural e que sejam escolhidos os ambientes, né? Um ambiente favorável para o crescimento dela. E também a gente concluiu que o melhor ajuste encontrado entre as 6 equações testadas para descrever a relação hipossométrica foi a equação 4, representada por logaritmo de altura igual esse númerozinho aqui, que é o parâmetro do B1, B0 e B1, e aqui o logaritmo do DAP. E as referências que eu utilizei, não sei se eu não corri, mas eu vou continuar falando, né? Que eu estava dando uma palestra e o pessoal estava comentando que as pessoas, os engenheiros florestais, eles não estão se inserindo na arborização urbana. Seja por falta de oportunidade, de espaço nas prefeituras, mas a gente, assim como a gente tem que olhar para as redes neurais, porque isso é o futuro, a gente não vai escapar disso, os drones, mas também olhar, a gente fazer uma junção disso tudo com a arborização urbana, desculpa, e tentar incrementar manejo, tratos silviculturais, sabe? Porque, assim, qualquer lugar que vocês forem em São Gabriel, vocês vão enxergar árvores danificadas, porque eles plantam em lugares inadequados, né? Porque nesse trabalho, inclusive, a gente pensou em pegar uma espécie nativa, o ingá banana, que tem ali na frente da sede. Só que, no caso ali, eles plantaram e depois que eles estavam adultos, eles foram lá e aterraram as árvores. E aí, isso gera uma consequência imensurável, né? Aí elas não eram mais saudáveis, tinha pragas e tudo mais, tinham afetado ela, e também tinha muita bifurcação. Que daí a gente pensou, até um grupo de colegas nossos fizeram esse trabalho. E não que não tenha sido bom a equação que eles utilizaram. Foi até bom, como o Matheus falou, para essas espécies nativas, tu vê uma diferença enorme, assim. Mas foi bom o resultado deles, por serem nativas, né? E por terem essas várias inadequações, assim, comparado ao eucalipto, que é uma espécie
que ela vem sendo estudada em cima disso, né, esses modelos de equações aí, essa relação hipossométrica, e aí não tem como comparar, né, uma espécie exótica assim tão explorada no termos de estudo, né, em cima disso, com uma nativa. Embora a nossa tipuana não seja nativa, ela segue a tendência, assim, né, porque ela foi largada de qualquer forma, parece que ela só nasceu ali e deu. E acredito que da minha parte tenha sido isso. Eu queria agradecer a todos por estarem presentes, agradecer o professor Gabriel, né, o Matheus, os meus colegas que fizeram esse trabalho junto comigo, e aí a gente conseguiu levar para a JAI. E vamos olhar mais para essas redes neurais, para biometria, para arborização urbana, porque são pontos bem importantes e a gente pode se inserir, porque a gente tem muito conhecimento nesse meio. Agora, passar a palavra para o Matheus e para o professor, eu não sei quem que vai falar ou aparecer aí. Já estou por aqui também, Manuela. Nem precisa... Não sei se não falei muito rápido. Não, então, foi ótimo. Foi bom, sim. Parabéns, né, pela sua apresentação. Não precisa agradecer, né, pela oportunidade. Eu que deveria, no caso, agradecer a vocês, pois a nossa comunicação é importante, né, nesse tempo e acredito que essa ciência que a gente traz aqui, talvez nas palavras de vocês, sejam até melhor compreendidas, né, para os nossos alunos. Então, eu que agradeço mesmo, né, a participação de todos vocês e o empenho aí em quererem participar, né, já estamos aí no, acho que nem foi o nono, o 10º encontro, se não me engano, nono encontro, eu falei o 8º, depois falei o 10º, mas na verdade é o nono. O nono encontro. Então, vocês apresentaram muito bem, né, o que fizeram. A Manuela fechou aí muito bem, explicando exatamente o que é importante nesse aspecto de relação HD, né? A gente viu aí que o Matheus apresentou os dados de eucalipto. Então, como a Manuela bem disse, são espécies melhoradas geneticamente. Então, elas têm um padrão de crescimento já conhecido. E, como a gente sabe, o plantio é homogêneo, né? Sendo assim, a tendência de se encontrar uma relação é muito maior do que em espécies nativas ou até mesmo em arborização urbana, né? Eu tento inserir esse contexto na disciplina para desafiar vocês mesmos a enxergarem isso aí, né? Claro, quanto maior a variação do seu conjunto de dados, da sua espécie, mais difícil vai ser representar ela, né? De uma forma que um modelo traduza esta relação. Então, é bem isso que você disse, né? Bem o que o Matheus apresentou também. Eu acho que ficou bem claro para o pessoal. Se tiver dúvida aí, fiquem à vontade para se pronunciar, né? Mas imagino que a tarde tenha sido bem proveitosa, o fim de tarde, né? Tenha sido bem proveitoso aí para a gente falar um pouquinho desse assunto aí, como o Matheus disse lá no início. É um assunto que ele vem e fica. Querendo ou não, você como engenheiro florestal, trabalhando aí, seja para inventário, para fins produtivos, inventários, né, de florestas nativas, você vai fazer lá a estimativa de estoque de carbono, você vai precisar das alturas das árvores, você vai precisar dos diâmetros, sempre você vai precisar dessas variáveis, seja qualquer objetivo do seu trabalho, do seu estudo, da sua futura consultoria, enfim, eles vão estar sempre tendo que medir diâmetro e altura. Então, nada mais justo que a gente começar a falar sobre isso aí, né, entender essas relações, como elas se traduzem em campo, as dificuldades que existem, né, para a gente coletar essas variáveis, não é tão simples assim. Tem árvore enorme, tem árvore pequena, e é uma função danada, né, que a gente chega lá, que a gente dá no campo lá, que você percebe que vem surgindo as dúvidas, por isso a importância de estar coletando, mesmo que dentro da cidade, mesmo que no seu jardim, mesmo que em qualquer lugar que seja possível você coletar uns dados para quando chegar no campo você não ter se deparar com situações que você vai falar assim, poxa, e agora, hein? O que eu tenho que fazer, né? Então, é bem desafiador esse contexto que a gente insere na disciplina já
visando exatamente isso, né? Que vocês produzam alguma coisa, como vocês dois produziram e apresentaram, não só vocês, né? Os alunos também fizeram isso, mas vocês toparam que apresentar, foi até a ideia da Manu aí, trazer aí a publicação de vocês, né? Querendo ou não, isso enriquece também o currículo, né? E traz experiência para vocês. Acho que não só na área de biometria, mas em todas as áreas isso deve ocorrer, né? Se for possível. Claro que também a gente não tem braço, às vezes, para abraçar tudo, né? Mas o que for possível, vocês têm sim que se empenhar, né? Tentar se dedicarem um pouquinho, tentarem coletar dados, produzir alguma coisa que sempre é válido no futuro, com certeza vale a pena, tá? Então, eu que agradeço aí vocês dois por estarem participando aqui e trazendo aí essa tarde científica de relação HD para nós todos aí. E se quiserem falar mais alguma coisa, a gente já vai se despedindo também. Eu queria agradecer, então, ao senhor pela oportunidade, agradecer a Manu também aí que, né, falou sobre a questão urbana, que é muito importante realmente, né? São pouquíssimos os engenheiros que trabalham em áreas urbanas, vamos dizer assim, com a arborização urbana, e é muito importante, né? E ela acabou complementando alguns conceitos que a gente já vinha falado no começo, então, parabéns pela apresentação, bastante enriquecedor. Agradecer a todos aí que assistiram, e realmente, né, como o professor comentou, em relação ao HD, a mensuração de variáveis vai estar presente sempre, até para licenciamento, tipo, para avaliação de risco de queda de árvore também, tu vai acabar avaliando ali a altura, o diâmetro da árvore, então é uma coisa que vocês vão levar aí para o resto da vida, né, assim como a gente já vem utilizando em tudo. Então, muito obrigado a todos e é isso, eu acho. Não sei se a Manu quer falar mais alguma coisa também. Eu só queria agradecer também e dizer que é bem interessante isso que vocês estão fazendo, professor, né, a ideia de trazer a biometria 4.0, porque a gente chega na disciplina, não sabe, assim, tipo, só chega ali, largam a gente e isso vai trazer mais facilidade para todos nós, para as pessoas que vão entrar na disciplina, porque já vão ter conhecimento de alguns termos, né? Não vão precisar ir lá no fundo, no básico, porque a gente já vai ter um certo embasamento, né, oferecido. Sim, com E certeza. acredito que seja isso.